Vamos considerar a morte em relação com o tempo e em relação com o amor. Mas se não compreender o processo integral do tempo, você não vai poder entrar em contato com o problema da morte e, portanto, compreendê-la. Se não compreender essa coisa extraordinária chamada morte, você não compreenderá o amor. Assim, então, o tempo, a morte e o amor estão relacionados entre si. Naturalmente, não temos tempo para analisarmos minuciosamente essa questão do tempo. Se não tivesse o tempo, entendido como amanhã, você iria se ver frente a frente com o seu problema pessoal, em íntimo contato com ele. De modo nenhum se deve pensar em adiar esse problema. Não há tempo para análises. O problema tem de ser resolvido imediatamente. E pode-se resolver imediatamente qualquer problema, quando a mente não está envolvida no tempo. Veja, senhores, ali está um cavalheiro a mexer as suas pernas sem se dar conta disso. Isso é extremamente comum nos dias de hoje. Você tem observado nas pessoas à sua volta milhares de vezes. Se você lhe disser, olhe, preste atenção ao que você está fazendo, ele vai se deter momentaneamente porque chamaram a atenção dele, atenção para o que ele está fazendo, e durante esse momento ele estará inteiramente cônscio disso. Porém, passado alguns minutos, recomeçará esse tique nervoso. E isso significa que ele não compreendeu o hábito como tempo. O tempo, pois, é produto do pensamento. O tempo é produto do nosso desejo de fazermos as coisas gradualmente, de queremos realizar ou promover, pouco a pouco, qualquer mudança ou transformação interior, psicológica, porque nós somos muito medrosos. Tememos fazer qualquer coisa imediatamente, porque não sabemos o que será do futuro. Se fizéssemos certas coisas, não saberíamos quais seriam as consequências e, portanto, desejamos levar tudo em consideração. O ontem, o hoje e o amanhã. E enquanto isso, os problemas vão se multiplicando. Mas se não tivesse nenhum amanhã, sendo amanhã a memória a reagir como um pensamento, e se tivesse compreendido a inteira estrutura da memória, você poderia ver que o tempo é um obstáculo à ação imediata. Senhores, eu percebo que vocês estão um tanto perplexos, mas não importa. De qualquer maneira, continue a escutar, porque esse assunto requer uma enorme atenção e não uma ilustração. Você sabe o que significa atenção? Para prestar atenção, você deve aplicar todo o seu ser, todos os seus pensamentos, todos os seus nervos, tudo num dado momento. Nesse estado há uma atenção completa e nele todo o problema, mesmo o mais insignificante, cessa. Você deve aplicar toda a sua atenção, por exemplo, ao hábito de fumar ou a outro hábito que tenha, seja sexual ou de outra natureza. Você só pode dar atenção completa quando não cria um obstáculo a essa atenção, dizendo, amanhã eu começo a fazer isso. Ou então ficar pensando, que resultado isso vai dar? Eu quero um resultado satisfatório. E tudo mais que a memória nos sugere e que constitui suas reações. Para compreender a morte, você deve se pôr em contato com a morte. A morte, para a maioria de nós, é uma ideia
que se deve evitar. Porque para nós, em geral, a morte é algo de remoto. Pelo menos pensamos que ela só virá amanhã ou talvez daqui a 10 anos. Algo que está à distância de nós. Não a queremos perto de nós e por isso nós temos muito medo de entrar em contato com ela. E por causa desse medo, nós inventamos teorias. A ressurreição, a reencarnação, a esperança. Porque de fato sentimos medo. O pensamento fez da morte uma coisa distanciada de nós e a que devemos fugir. E com o fim de fugir à morte, nós temos crenças, temos dogmas, temos ideias. Para compreendermos a morte, devemos compreender a vida. As duas não existem separadamente. Preste atenção a isso, por favor. Se tratar de investigá-la, verá que a morte é um dos fatos mais extraordinários da vida. E que se não a compreender, não compreenderá a vida. As duas estão relacionadas entre si. Não são dois fatos separados. Porque se não compreendemos o viver, não podemos compreender a morte. E o que é realmente o seu viver? Não teórico ou ideologicamente. Não uma certa coisa que procura ocultar dos outros. O que é ele realmente em cada dia, em cada minuto da sua existência? Você já refletiu nisso alguma vez? Estar-se preso ao emprego, ter de frequentar diariamente um escritório, sujeitar-se a insultos e desumanas humilhações, a tantos sofrimentos, desesperos, ciúmes, incertezas. Nunca estar livre de coisa alguma, porém sempre arcar com pesadas responsabilidades, sempre com medo, sempre competindo, sempre cheio de vãs ambições. Ser muito inteligente e astuto, ser hipócrita, dizer o que não se sente, ir se vivendo de qualquer maneira, já que não se pode alcançar poder, não se pode alcançar uma posição importante. É isso que chamamos vida. Uma vida de confusão, de conflito, de aflição. Uma vida de profunda angústia, de ansiedades e desespero. Desespero que nos faz engendrar por filosofias e esperança. Essa é a sua vida. Essa é a minha vida. Esta é a vida que queremos levar para além da morte? Pois só conhecemos essa face da vida. Não lhe conhecemos a outra face. Não conhecemos realmente a morte e, no entanto, a tememos. E por isso dizemos, a angústia, o conflito, a agitação em que vivo, tudo isso é tolerável. Eis o que você é, com suas astúcias, com seus problemas, com aquele ou aquela que pensa amar, mas infelizmente não sabe em absoluto o que significa a palavra amar. Com ela você só entende a pessoa e a família com que vive e coopera, suas companhias, seus apetites sexuais. Com tudo isso está identificado. Só isso conhece e a isso você chama de vida. Então eu sinto dizer, mas não compreendemos a vida. A vida é algo que tem de ser vivido e fluído. Fluido não em referência à noção de prazer e dor. A vida é algo que exige plena atenção, para ser vivido de momento a momento. E não na aflição, não no conflito, não na dor e no desespero. A vida é para ser vivida. E só se pode viver completamente no presente, quando não tem futuro, quando não tem tempo.
não compreende o viver porque nenhum de vocês compreendeu os seus dolorosos problemas, a sua solidão, as suas agonias, o seu desespero. Não resolveu os seus problemas e eles aí estão à sua volta. Você pode escondê-los, você pode fugir deles, você pode se tornar um comunista, pode se devotar a serviços humanitários, o que é meio que puro contrassenso, mas no fundo nada resolveu. E se não resolveu o problema do viver, não resolveu o da morte. Você pode fugir, você pode ter crenças inumeráveis, você pode ter consolações, ou então pode racionalizar a morte, dizê-la inevitável e que faz parte da existência igualmente como conflito. Porque dividimos a vida em viver e morrer, não compreendemos nenhuma e nem outra coisa. Para se compreender o que quer que seja, compreender a você, ao orador, é necessário um contato íntimo. Não deve haver barreiras nem temores, nem ideias especulativas, teológicas. É necessário o contato direto. Você sabe o que significa se pôr em contato diretamente com alguma coisa? Talvez saiba o que significa pôr-se diretamente em contato sexual e talvez nada mais. Você nunca está em contato com a vida, com o extraordinário movimento, a extraordinária transformação, a revolução, a mutação que se está vendo à sua volta. Não está sequer em contato com a sua própria agonia, porque você tem ideias a respeito dela. Que não deveria ser, que deveria ser assim, e assim por diante. Portanto, não compreendendo a vida, que faz parte do morrer, você não compreende a morte. E o que é a morte? Você sabe o que é morrer? O organismo físico, em virtude das doenças, das pressões e tensões a que está sujeito, e das doenças psicossomáticas, o organismo físico, o corpo, se gasta. Poderia inventar-se uma droga, uma pílula que nos dê mais 50 anos de uma vida sórdida, ansiosa e desgraçada, mas no fim, o organismo se gasta. Seja pela doença, seja por acidente, seja pela velhice. Percebendo isso, nós dizemos, eu tenho medo. Ou então, eu vou viver na próxima vida, na próxima existência. Tanto nos interessa saber se a reencarnação é verdadeira ou falsa, que não entramos em contato direto com a coisa chamada morte, para a compreendermos. Agora tenha a bondade de me seguir, sem dar à palavra seguir nenhum sentido sugestivo de autoridade. Não aceite meramente, nem rejeite o que eu estou dizendo. Apenas preste uma atenção plena. Você só pode dar essa atenção plena se está realmente interessado em saber o que é morrer. Se não sabe morrer, você não sabe viver. Morrer significa o fim de tudo o que conhece. E o que conhece é apenas memória, não é? Os seus prazeres, as suas dores, a sua ansiedade, os seus pesares, a sua solidão, as lisonjas, os insultos. Tudo é memória armazenada. Tal é o centro de onde funciona, o centro de onde você age, é a memória. E você deve morrer para essa memória. Morrer para a sua vaidade. E não ficar argumentando em defesa dela.
Não procurar as razões por que deve competir ou não deve competir. Ou então porque não deve ser ambicioso. Se você não é ambicioso nesse mundo, você será destruído. Aí está um argumento em defesa dos seus impulsos ambiciosos. Mas com a morte, você não pode argumentar. Ela vai estar lá. Você não pode simplesmente chegar nela e dizer: olha, minha amiga, volta outro dia, hoje eu não posso te atender. Estou muito ocupado. Você tem de se encontrar com a morte diretamente, com uma enorme energia, e não com uma simples aceitação, negligente, descuidada, irrefletida. Mas para se encontrar com ela, cheio de vigor, você deve ter uma mente muito clara, sã, racional, uma mente em boas condições. E não uma mente derrotada, alquebrada. E você só pode se encontrar intimamente com a morte quando pode morrer imediatamente para a lembrança que te dá prazer. E não apenas para aquela de que você não gosta. Para essa, quase todos nós sabemos morrer. Morrer para aquilo que ama, de que gosta. Você verá então que a mente já não vai estar se ocupando com a memória, ou então cultivando a memória, porque então a memória terá deixado de existir como um tempo. Você pode se servir da memória, mas ela deixa de existir como um meio de alcançar algo no campo do tempo. Temos então de morrer para tudo, para cada dia, para todas as relações. Reflita bem nisso para ver o que se implica. Se não morre para suas relações, seja com sua mulher, seja com seus filhos, seja com seu patrão, você continuará meramente num hábito. E todo hábito embota a mente, torna a mente insensível, torna a mente incapaz de criar. E por essa razão, está sempre com medo da morte, porque a morte é algo de desconhecido. Você não pode aprendê-la com a mente, com o pensamento. Não pode aprender o amor com o pensamento. E também não pode cultivar o amor com o pensamento. Só pode compreender o amor e saber o que significa amar quando morre por ciúme, morre para estreita esfera da família, quando o pensamento não dita as ações da sua vida. Quando ama, pode fazer tudo o que deseja fazer, porque a vida é sem conflito. A mente que é ambiciosa, ávida, invejosa, desejosa de autoridade, essa mente não tem amor. Embora fale muito de amor com os políticos, com os gurus, que estão sempre e sempre a falar em amor, com o coração vazio e cheios de conflitos e de ardentes desejos. Nunca há um momento em que dentro deles próprios tudo seja morto e sua mente esteja inteiramente vazia. Só quando a mente está completamente vazia é possível compreender essa coisa extraordinária chamada amor. Quando você diz, eu amo meu marido, eu amo meu filho, você não ama. Porque se o marido ou a mulher te vira as costas, você sente ciúme, você sente raiva, você sente amargor. E é isso o que você chama amor? O amor não tem apego. E, portanto, amor não significa amor à família. Assim, para se compreender essa coisa extraordinária chamada amor, é necessária a compreensão do tempo. E para se saber o que é o amor, deve haver a morte. Morte para tudo o que tem acumulado. Do contrário,
Você não pode ter uma mente nova. Você necessita de uma mente nova, uma mente jovem, uma mente inocente. Porque o mundo está marchando com muita rapidez e não terá possibilidade de compreendê-lo se dele você não se aproximar com uma mente fresca, nova e inocente. Se você se aproxima como um Sikh, como um hinduísta ou como um católico, ou com as coisas que carrega em seu coração, como poderá compreender essa coisa extraordinária e tão vasta que se chama a vida? Para compreender a imensidade da vida, deve morrer todos os dias para tudo que conhece. Daí, então, e só daí, é possível estar em intimidade com a morte, quando não há medo de espécie alguma. E aí, então, há o amor. Não se divide, então, o amor em mundano e amor espiritual. Só há amor. E se não ama, não importa o que faça, nunca resolverá os problemas do mundo e nem os seus próprios problemas. O amor implica desvelo. Desvelo por seus filhos, para que recebam uma educação correta, uma alimentação correta, roupas adequadas. Desvelo para com seus servidores, se você os tiver. Mas nesse país, ninguém conhece desvelo. Todos estão cheios de ideias, de especulações, de ideais, prontos para discutir interminavelmente sobre o que deve ser o amor, prontos para citar livros sem fim, mas não sabem o que significa amar. Amar significa desvelo. E não pode ter desvelo se está em competição, se está comparando, se está educando os seus filhos por meio da competição. Só pode haver amor quando há esse extraordinário desvelo em relação a tudo que está fazendo. Também o que está fazendo no escritório, porque o seu emprego não é diferente da vida. É um emprego detestável, sim, porém é a sua vida. Você não pode eliminá-lo da sua vida. Nele você passa 40 anos e deve, portanto, exercê-lo com desvelo. No que faz, no que pensa, no que sente, no que ordena. Se não sabe o que é o amor, você vai morrer como um lastimável ente humano, sem conhecer aquela imensidade que se chama vida. E no conhecer a plenitude da vida, encontra-se a plenitude do desconhecido. Só a mente que percebeu o significado do tempo, da morte e do amor, os três estão relacionados entre si. E só essa mente pode explodir no desconhecido.